Hoje vamos ouvir a segunda parte da mensagem da Mary Cassian, apresentada em um evento que aconteceu no meio da semana na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, no início deste ano. Aqui está Mary com a conclusão de sua primeira mensagem daquela noite, com tradução para o português feita por Naná Castilho, do Ministério Filipenses 4:8. The right kind of strong also produces responsible citizenship. A força certa, ela também produz uma cidadania responsável. Now, Peter wrote this letter to the exiles living in various Roman provinces. Pedro escreveu essa carta para os exilados que viviam em várias províncias do Roman, you said, right? Do Império Romano. He reminds us that everyone who pins their hope on Jesus are exiles. Ele nos lembra que todos aqueles que depositam a sua esperança em Cristo são exilados. We are pilgrims. Nós somos peregrinas. We are citizens of heaven. Nós somos cidadãos dos céus. This is not our home. Aqui não é o nosso lar. Therefore, our highest loyalty is not to the land in which we live. Portanto, a nossa lealdade mais alta, ela não está nessa terra onde nós vivemos, But to that eternal land. mas sim a essa pátria eterna. That doesn't mean we don't care about this present world. Isso não significa que a gente não dá a menor bola para esse mundo presente. On the contrary, Muito pelo contrário. Peter argues that our citizenship in heaven requires us to be responsible citizens on earth. Pedro, ele ensina que a nossa cidadania no céu nos ensina a sermos cidadãs responsáveis na terra. 1 Peter 2:13. 1 Pedro 2:13. Be subject for the Lord's sake to every human institution. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. To presidents, governors, and legislature. Isso inclui, então, presidentes, governadores, legisladores, To law enforcement officers. oficiais da lei e autoridades policiais. To your boss at work. Para o seu chefe no trabalho. Fearing God means you honor those to whom honor is due. Temer a Deus significa que você concede honra a quem a honra é devida. And how we need God-fearing, responsible citizens. E como nós precisamos de cidadãos que sejam responsáveis e tementes ao Senhor. Lawyers and doctors and ditch diggers. Advogados, médicos, operários, And sales clerks and accountants and administrators. atendentes, contadores, administradores, And politicians and painters and homemakers. políticos, pintores, donas de casa. Who do their work with excellence and integrity. Todos esses fazendo seu trabalho com excelência e integridade. And have a heart for fulfilling God's mission. E um coração comprometido em cumprir a missão do Senhor. C.S. Lewis once said, and I'll just have Nana quote it. O C.S. Lewis uma vez disse: se você ler história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no próximo. É porque os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão ineficazes neste. This broken world is not kind to women. Esse mundo caído, ele não é gentil com as mulheres. Pornography, cyberstalking, Pornografia, perseguição virtual, violence, rape, violência, estupro, sexual slavery, prostitution, escravidão sexual, prostituição, the sexualization and the grooming of little girls, a sexualização e aliciamento de meninas. Feminists are right to cry out for justice, As feministas têm razão em clamar por justiça, but sadly they have misdiagnosed the root of the problem. mas infelizmente elas diagnosticaram errado a raiz do problema. So their solutions are ineffective. E é por isso que as suas soluções propostas são ineficazes. And in the end, the solutions they propose E no fim, as propostas que elas apresentam may backfire to hurt women more than they help. podem acabar prejudicando ainda mais as mulheres ao invés de ajudar. Because the problem is not men. Porque o problema não são os homens, The problem is not o patriarchy. problema não é o patriarcado, The problem is not o capitalism. problema não é o capitalismo, The problem is sin. o problema é o pecado. And the brokenness of human behavior stems from the brokenness of the human heart. E a quebra, a quebra do comportamento humano vem da quebra e da corrupção do coração humano. In the late 1800s, No final dos anos de 1800,
Women in Great Britain As mulheres na Grã-Bretanha campaigned tirelessly to end the sex trade and child prostitution. lutaram incansavelmente visando o término de tráfico sexual e prostituição infantil. They lobbied for the government to shut down bars and brothels. Elas pressionaram o governo para que eles fechassem bares e bordéis. That didn't happen. Mas isso não aconteceu. But what did happen, Mas o que de fato aconteceu, just a few years later, alguns anos depois, was the Great Welsh Revival. foi o grande avivamento galês. That revival lasted less than a year, Esse avivamento ele durou um pouco menos de um ano, but in that time, hundreds of thousands of people mas durante esse período, centenas de milhares de pessoas put their faith in Jesus Christ. depositaram a sua fé em Cristo Jesus. And guess what E happened? adivinha o que aconteceu a partir daí? The bars and the brothels shut down. Bares e bordéis fecharam. Not because of a change in the law, Não porque as leis mudaram, but because of a change in people's hearts. mas porque os corações mudaram. And a striking feature of the Welsh revival E uma das características mais marcantes do avivamento galês was the number of young women involved. foi o grande número de mulheres jovens envolvidas. And I can't help but wonder what would happen here in Brazil E eu não posso deixar de me perguntar o que será que aconteceria aqui no Brasil if just a fraction of the young women taking to the streets in protest que se apenas uma pequena parcela dessas jovens mulheres que saem pelas ruas gritando e marchando em protesto would be radically committed to loving Jesus. se tornassem radicalmente comprometidas em amar a Jesus. Because Brazil doesn't need a feminist revival. Porque o Brasil ele não precisa de um renascimento, um avivamento feminista. Brazil needs a spiritual O revival. Brasil precisa de avivamento espiritual. Now it is in the context of freedom É no contexto da liberdade that Peter stresses the importance of righteous character que Pedro enfatiza a importância de um caráter reto, justo and responsible citizenship. e dessa cidadania responsável. But it is also in this Mas context também é nesse contexto that he turns his attention to gender relationships. que ele volta sua atenção para falar sobre relacionamento entre os gêneros. Christ sets us free Cristo nos liberta to embrace the right kind of confidence, para abraçar a confiança the certa, right kind of strong, a força certa and the right kind of beautiful. e o tipo certo, ou a beleza certa. Peter starts out chapter 3 by saying a believing wife ought to honor and respect her husband. Pedro começa o capítulo 3 dizendo que uma esposa crente deve honrar e respeitar o seu marido As the head of the home, como cabeça do lar, even if he's not a man of faith. mesmo que ele não seja um homem de fé. And that's a topic for another message. E esse é um tema perfeito para outra mensagem, outra palestra. But this passage also talks about God's design for women Mas essa passagem também fala sobre o design ou desígnio de Deus para as mulheres in a broader, more general de way. uma maneira mais ampla e geral. Whether a woman is married or single, Seja ela uma mulher casada ou solteira, young or old. jovem ou idosa. I'm going to ask Nana to read verses 3, 4, and 7. Eu vou ler os versículos 3, 4 e 7 desse capítulo. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Now, the guidance that Peter provides here A orientação que Pedro dá para nós aqui points back to God's created design. leva a gente de volta lá para o desígnio criado por Deus. When Adam first met Eve, Quando logo que Adão conheceu Eva, he exclaimed, "She shall be called woman, ele exclamou: ela será chamada mulher, for she was taken out of man." porque ela foi tirada do homem. And in Hebrew, E em hebraico, the word man a palavra homem likely comes from a root meaning strength.
provavelmente vem de uma raiz que significa força. Whereas woman comes from a root meaning soft. Enquanto a mulher, a palavra mulher vem de uma raiz cujo significado é suavidade. Strength for the male and softness for the female Força para o homem, suavidade para a mulher. Is evident in the physical structure of our bodies. São evidentes na própria estrutura, composição física dos nossos corpos. What is seen is congruent with what is unseen. O que é visto está congruente com aquilo que não é visto. The male has a predilection to initiate and impart. O homem ele tem uma tendência natural a iniciar e compartilhar, conceder. The female has a bent to receive and respond. A mulher já tem uma tendência natural a receber e a responder. And when Peter is encouraging women to adorn ourselves with the tender and serene spirit, E quando Pedro nos encoraja para que a gente se adorne com um espírito manso e tranquilo, he is pointing us back to our original created design. ele está nos apontando de volta ao nosso design original, nosso desígnio original. A soft, womanly spirit is incredibly beautiful Um espírito suave e tranquilo é incrivelmente belo and oh so precious in the eyes of God. e tão precioso aos olhos de Deus. Now, I brought along some things from home Agora, eu trouxe aqui algumas coisas que vieram lá de casa, because I know that this passage is difficult for some of you to hear. porque eu sei que essa passagem pode ser meio difícil para algumas de nós entenderem ou ouvirem. Now, Peter tells men to treat women with honor Pedro então fala que os homens devem tratar as mulheres com honra, as co-heirs como co-herdeiras and as weaker vessels. e como vasos mais frágeis. How many of you like to hear that? Quantas de vocês gostam de ouvir isso? How many of you like to hear that you're the weaker vessel? Quantas de vocês gostam de ouvir que vocês são os vasos mais frágeis? I haven't heard any amen. Eu não escutei nenhum amém aqui. Because we bristle at that. E a gente luta com isso, Because we don't understand it. porque a gente não entende o que isso significa. So I brought along a couple of dinner plates Então eu from trouxe home aqui 2 pratos de jantar. Yes. to help you grasp what Peter is saying. 2 pratos de jantar lá na minha casa que acho que podem ajudar vocês a entenderem o que Pedro está falando. Now this plate is melamine. Agora, esse aqui é um prato de melamina. It's a type of resin. É um tipo de resina. This type of plate is fine china. Esse que ela tá na mão é de porcelana, uma porcelana fina. This plate was made in Germany. Esse prato foi feito na Alemanha. It's one of the few possessions É uma das poucas posses that my Oma brought along when my grandparents immigrated to Canada. que a minha avó trouxe da Alemanha quando eles imigraram da Alemanha para o Canadá. Now this plate Agora, esse aqui, can tolerate some rough treatment. esse aí ele tolera um tratamento bruto. Step on it. Yeah. Pisei. See? It doesn't break so Ele aguenta, easily. ele não quebra tão fácil. Now this plate Agora, esse aqui means that I need to interact with it in a more gentle way. ele requer que eu interaja com ele de uma forma mais gentil. So let me ask you this question. Então, deixa eu perguntar uma coisa para você. Is it an insult to point out that this is the weaker plate? É um insulto eu apontar para vocês que esse prato é mais frágil? No. Não. No. Of course not. Com certeza não. In fact, it's this very quality that makes it so beautiful. Na verdade, é justamente essa fragilidade, essa é a qualidade que o torna tão belo And so precious. e tão precioso. And in the final analysis, both are plates. E no final das contas, os 2 são pratos. Both were created to serve up food. Os 2 foram criados para servir comida. The commonality is greater than the difference. O que eles têm em comum é maior do que eles têm de diferente. And neither is inherently better than the other. E nenhum de forma inerente é melhor ou pior do que o outro. And I use this, of course, E eu uso isso, é claro, to illustrate the uniqueness para ilustrar o quão único. and the commonality of male and female. Então eu uso esse exemplo para ilustrar o que há de diferente e o que há em comum entre masculino e feminino.
Sisters, Irmãs, the Lord frees us to become the women God created us to be. o Senhor nos liberta para que nós sejamos as mulheres que Ele nos criou para ser. And in the name of freedom, feminism shakes an angry fist at men and at God. Em nome da liberdade, o feminismo ergue um punho de raiva contra homens e contra Deus. But in the name of freedom, Nana and I stand here Mas em nome da liberdade, Naná e eu estamos aqui as freedom fighters, como guerreiras em prol da liberdade women, das mulheres, to point you to Jesus. para apontar para vocês Cristo Jesus. Because Jesus proclaims liberty to the captives Porque Jesus proclama liberdade aos cativos and the breaking of chains for those who are bound. e a quebra das correntes para aqueles que estão no jugo da He escravidão. sets us free. Ele nos liberta. He sets us free to put our hope in the right thing. Ele nos liberta para que a gente possa colocar nossa esperança nas coisas certas. He sets us free to be strong in the right kind of way. Ele nos liberta para que nós possamos ser fortes da forma certa. And he sets us free to be the beautiful women he created us to be. E Ele nos liberta para que sejamos as lindas mulheres que Ele nos criou para ser. So I have an important question for you tonight. Então agora eu tenho uma pergunta importante para você essa noite. Do you need to be set free? Você precisa ser liberta? What chains are binding your heart? Quais são as correntes que estão aprisionando o seu coração? Anger, Raiva, resentment, ressentimento, heartache, coração partido, depression, depressão, hopelessness, desesperança, anxiety, ansiedade, a lack of faith. falta de fé. Some of you in this room have been so wounded by men. Algumas de vocês aqui nesse auditório já foram tão feridas pelos There are homens. women in this room who have been raped Talvez algumas mulheres aqui no auditório já tenham sofrido violência sexual and abused. e estupro. You have not had the father you should have had. Você não teve o pai que você deveria ter tido. You are in bondage, Você estava em escravidão, trying to find your identity and chasing men. tentando encontrar a sua identidade através de uma busca desenfreada pelos homens. Or perhaps in rejecting men Ou talvez no outro oposto, rejeitando os homens, uma aversão a eles. and pursuing all sorts of sexual experiences. E procurando então todo tipo de experiência sexual. Maybe you need to be set free from that habit. Talvez você precise ser liberta desse hábito. The habit in the dark that you have not told anyone of. Esse hábito que talvez você cultive no seu coração que você não contou pra ninguém ainda. Maybe you need to be set free from just a deep burden of that abortion that you had. Talvez você precise ser liberta de um peso marcado por um aborto que você teve no passado. So many of us need freedom. Tantas de nós aqui precisamos de libertação. We need freedom from Christ to be set free in the way he wants us to be. Nós precisamos da liberdade que Cristo nos proporciona para que sejamos livres da forma certa. I'm going to ask the worship team to come and I'm going to ask you to stand. Eu vou chamar aqui o time de louvor e eu vou convidar você a se colocar de pé também. If you yearn to be free from what binds you, Se você anseia por se livrar daquilo que hoje te prende, I ask that you please turn your heart toward the Lord right now. eu peço que você, por favor, agora dirija o seu coração em oração ao Senhor. You can stand or you can sit. Você pode se manter em pé ou você pode se You sentar. can kneel or you can raise your hands. Você pode se ajoelhar, você pode levantar, erguer as suas mãos. And I want Nana to pray E eu vou pedir para a Naná orar. and to pray for the freedom E para orar por liberdade of you women. de todas nós mulheres. And if there's something particular that God is speaking to you about tonight, E se existe algo em especial que o Senhor está falando ao seu coração essa noite, why don't you just slip into the aisle por que você simplesmente não vem aqui à frente? and come down to the front? Vem aqui à frente. There will be someone to pray with you. E alguém irá orar por você. Or pray with your sisters who are around you. Ou então, se você não quer vir até aqui, ore com as irmãs que estão ao seu redor. Nana, please pray. Intercede for these women. And you can come.
Just come. Nós vamos orar então, e se é o desejo do seu coração vir até aqui à frente, simplesmente venha. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor como mulheres que creem na palavra, como mulheres que precisam de libertação. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada uma que está aqui. O Senhor conhece os seus passados, as suas circunstâncias. O Senhor conhece aquilo que tem aprisionado tantas de nós. Dor, raiva, ansiedade, culpa, vergonha, um passado sexual obscuro. Senhor, nós cremos que o Senhor nos chama para a liberdade e que quando nós estamos em Cristo, o Senhor nos reveste de uma nova identidade. E nós não queremos viver presas, porque o Senhor já nos chamou para a liberdade. Então, Senhor, nos ajuda, Pai. Ajuda-nos a viver de acordo com a identidade que já recebemos em Cristo Jesus. E se alguém ainda não tem certeza dessa decisão, que o Senhor quebrante esse coração e mostre e aponte o caminho da cruz. Porque, Senhor, nós cremos pela Tua palavra que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Obrigada, Senhor. Traz libertação para nós esta noite. Em Cristo Jesus, a verdadeira liberdade. E é em nome dele que eu oro. Amém. Mary Cassin compartilhou outra mensagem naquela noite no Rio de Janeiro, que vamos apresentar no próximo episódio. Nessa mensagem, Mary nos apresenta a pergunta: como podemos conciliar o que ouvimos, vivendo nessa cultura, com o que lemos na Palavra de Deus? Somos gratas às nossas ouvintes que o Senhor tem levantado para apoiar este ministério, tanto financeiramente como em oração. Somos sustentadas inteiramente por doações, por isso contamos com sua ajuda, para que mais e mais mulheres sejam alcançadas com recursos que vão ajudá-las a melhor entender a Palavra de Deus. Para fazer a sua doação, acesse o nosso site e clique na aba Doação. Lá você encontrará informações de como doar. Aproveitamos para lembrá-las da Conferência True Woman 2025. O tema deste ano é A Palavra, Contemple Suas Maravilhas. E vamos juntas admirar a beleza e a veracidade da Palavra de Deus. Hoje queremos enfatizar que há a possibilidade de você participar de todas as palestras da sua casa, sozinha ou com suas amigas, pois teremos transmissão ao vivo e em português. Junte-se a nós e a mais de 7.000 mulheres para esse tempo de inspiração e edificação, de 2 a 4 de outubro. Não deixe de visitar o nosso site para saber como se inscrever. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.